cobertura completa das eleições 2020 você acompanha aqui conosco na TV Serra Dourada. E a gente continua a nossa série de entrevistas, esclarecendo aí, levando todas as informações aos nossos telespectadores. Já conosco aqui na tela, o juiz eleitoral Gesseir Coelho de Alcântara. Uma boa tarde ao senhor, obrigada pela presença. Boa tarde, é um prazer mais uma vez estar aqui na TV Serra Dourada. Uma eleição diferente, o senhor diria? Estamos aí em época de pandemia, a Justiça Eleitoral se preparando para esse momento especial e a gente aconselha que os nossos telespectadores votem, porque o seu voto tem poder. Votar de que forma, doutor Gesseir? Há mudanças de horário e também com relação aos protocolos. Exatamente, nós estamos esse ano um pouco diferente em razão da pandemia, uma eleição que realmente agora chegou o momento, era para ter sido realizada em outubro, agora dia 15 de novembro, portanto, e a partir das 7 horas da manhã nós estaremos então com as sessões abertas para que então o eleitor possa sufragar, possa votar. Esse horário das 7 até as 10 é um horário preferencialmente para os idosos e pessoas do grupo de risco. Mas e se a pessoa que não for desse grupo chegar lá, ela pode votar ou ela vai ter que esperar até 10 horas? Ela pode votar, desde que, no caso, seja dado preferência ao idoso e àquela pessoa do grupo de risco. Então, ela pode ir, vai até poder votar, mas a preferência sempre são para essas outras pessoas. Agora, se eu não for votar por um motivo ou outro, não der certo, eu tive um imprevisto, tive algum problema, não consegui votar, eu posso justificar de que maneira? Através de um aplicativo? Que aplicativo é esse? Há algumas situações que, por exemplo, se você estiver em outro local sem ser o seu local de votação, em outra cidade, vamos dizer assim, então você pode sim fazer uma justificativa. E essa justificativa pode ser feita, inclusive, pelo aplicativo e-Título. E aí sim, lá no dia vai ter como se um GPS que vai indicar o seu local, onde você vai estar, e pode ser feita uma justificativa. Agora, qualquer outra justificativa, como, por exemplo, uma questão de doença, uma outra questão qualquer, você, nesse mesmo aplicativo, pode, inclusive, adicionar o comprovante. E ainda mais, tem 60 dias para depois comparecer ao cartório eleitoral e fazer a sua justificativa. Aí o senhor já respondeu a participação do nosso telespectador no início dessa edição, questionando qual é o aplicativo para baixar, para poder justificar o voto. Há expectativa de uma abstenção muito grande esse ano, doutor Gesseir? Nós estamos esperando que não, até porque a tendência natural é que o eleitor compareça à urna. É importante o voto, porque não adianta depois o eleitor não votar, se abster de votar e ficar reclamando daqueles políticos que foram eleitos. É a oportunidade que ele tem de escolher um bom político, aquele que tem boas propostas, tanto na Câmara dos Vereadores quanto para prefeito. Não aquele que promete fazer um elevador até a lua, asfaltar o mar. Isso não é candidato que deve, evidentemente, receber o seu voto. Agora, doutor Gesseir, tem até telespectador participando aqui ao vivo, eu emendo outra pergunta aqui junto a essa. Eu tenho que pagar multa se eu não votar? E houve mudança, doutor Gesseir, nas zonas eleitorais? E para saber se essa zona me atinge a minha seção, tem algum site que eu possa entrar para conferir? Na primeira pergunta, sim, a multa, sim, ela tem um valor hoje de R$ 3,50. É um valor ínfimo, mas o problema, às vezes, é a dor de cabeça que dá para ter que fazer essa comprovação, pegar lá o comprovante e depois, se houver algum problema de concurso público, de financiamento, pode gerar algum problema futuramente. E quanto à questão da outra pergunta, que seria da multa? Em relação, houve mudança na sessão eleitoral, na zona eleitoral, melhor, houve mudanças de zonas eleitorais? E como que eu faço para saber se a minha zona foi atingida? Eu entro em algum site, como é que eu fico sabendo? Nós temos 9 zonas eleitorais aqui em Goiânia e agora, para saber a sua sessão eleitoral,
aí sim, você tem que pode entrar no site do TRE, que é o www.tre-go.jus.br. Ali tem um ícone que é Serviços ao Eleitor. E aí tem locais de votação. Colocando então o local de votação, lá você pode preencher então o número do seu título eleitoral ou do CPF. Você coloca também o nome da sua mãe, lá vai estar perguntando data de nascimento. E aí então vai ter a indicação do seu local de votação, a sua sessão eleitoral. Algumas sessões, evidentemente, podem ter mudado. Você, na última eleição, pode ter votado num colégio, numa determinada sala e pode ter essa alteração. Então, é bom que, se houver dúvida, faça essa consulta. Idoso é obrigado a votar? Não. Agora, doutor Gesseir, para a gente encerrar, eu quero que o senhor reforce para o nosso telespectador o passo a passo. Cheguei ali no local de votação, importante a pessoa estar de máscara, levar a caneta até mesmo para digitar ali, para não ter contato com a tecla. Mas e aí, do momento em que eu cheguei, como que eu vou me identificar? Tirando essa máscara, como será? Essa máscara só se, no caso, o mesário pedir a sua identificação. Num primeiro momento, não. Mas se ele tiver dúvida no seu reconhecimento, ele pode pedir que essa máscara seja retirada. Mas apresente-se ali para o mesário. Se tiver com o e-título no seu celular, ele vale como um documento ou um documento com foto. Apresente, ele não vai... o mesário pegar o seu documento, até para evitar essa questão do risco, nesse momento que nós estamos passando, e aí sim, você vai até a cabine de votação e ali pode então sufragar. Muito bem, doutor Gesseir Coelho de Alcântara, que estará conosco no próximo domingo, acompanhando aqui toda a cobertura da TV Serra Dourada. Desde já, muitíssimo obrigada pela participação, uma boa tarde. Boa tarde, estamos sempre à disposição e domingo estaremos aqui às 10h30. Muito obrigada.